Parece que sim, né? Então, Anatole France disse, né, resumindo a história da humanidade, que as pessoas nascem, sofrem e morrem. E ele é um escritor francês muito famoso, mas eu prefiro citar um outro escritor francês também muito famoso, chamado Allan Kardec, que ele resume a história da humanidade de outra forma. Ele não diz os homens nascem, sofrem e morrem. Ele diz nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Com qual dos dois axiomas nós ficamos? Com o pessimismo do Anatole ou com essa verdade tão inspiradora de Allan Kardec, que tudo se resume num processo e que jamais nós conseguiremos entender a vida se olharmos sob o prisma de uma só existência. Eu quero trazer agora a lenda de um príncipe chamado Siddhartha. Ele era um hindu riquíssimo e ele criou o seu filho, o príncipe, também, longe dos sofrimentos do mundo. Este príncipe cresceu naquela solidão dourada, né, só de escravos e tal. Casou-se com uma bela princesa. E isso não é conto de fadas. E quando nasceu seu primeiro filho, ele ficou tão radiante de felicidade que ele resolveu sair de casa pela primeira vez na vida, porque ele foi criado dentro do castelo. Então ele burlou a guarda palaciana e saiu para visitar a cidade grande. 3 cenas chamaram muito a atenção dele e o impressionaram profundamente. Ele viu um velho, decrépito, ele viu um homem doente e viu um morto. E ele ficou muito chocado e ele perguntou qual era o significado daquelas existências daquela forma, qual era o significado daquela dor tão grande. E o interlocutor responde: não há nada de extraordinário, essas calamidades atingem toda a humanidade. E ele, quando ele descobre então o sofrimento no mundo, ele não consegue mais voltar para a sua vida tranquila, ociosa e alegre. Ele não volta mais para casa, ele renuncia a tudo. Ele renuncia aos seus bens, ele renuncia ao amor da família, ele renuncia ao poder, ele renuncia ao ócio, à preguiça, aquela vida tão estranha que ele levava, e continua ali procurando uma sabedoria que fosse capaz de livrar as pessoas de tantos sofrimentos e de tanta maldade. Muitos anos depois, ele já tendo adquirido muito brilho, muito conhecimento e brilho de espírito, ele se torna Buda, o iluminado, e dedica o resto da sua vida a ensinar as pessoas o caminho da liberdade. Essa é a história real do nascimento do budismo, essa filosofia tão interessante também. O nosso caminho hoje, em busca da mesma sabedoria, da mesma felicidade, os nossos anseios de liberdade também são os mesmos. Só que o nosso caminho hoje é menos árduo. Nós hoje, sem grandes renúncias, também queremos entender por que as pessoas sofrem. E também queremos aprender o que fazer para aliviar o sofrimento delas, que, é certo, faz parte da vida que nós levamos aqui neste planeta de provas e expiações. Então, mesmo com a existência mesmo que não existam nenhum problemas muito sérios na nossa vida, vai acontecer a velhice, vão acontecer algumas doenças e a morte chegará. Então, mesmo quando não há nenhum sofrimento, nós temos esses grandes desafios que nos causam sentimentos indescritíveis, que é a morte dos entes queridos, a nossa própria morte. Essa é a dor da vida,
A vida por si encerra essa dor, e nesse ponto o Anatole France tem um pouco de razão no que diz. Só com o conhecimento que a gente vai adquirindo e que Buda procurou também adquirir, nós seremos capazes de responder as perguntas por que as pessoas sofrem e buscar a nossa auto-iluminação, que é a única maneira de vencer os nossos sofrimentos, a busca da auto-iluminação. Além disso, dessas dores naturais da vida, ao nosso redor, no mundo exterior, 1000 coisas acontecem que impedem a nossa felicidade e tiram um pouco a nossa paz interior. Quando a gente enxerga os grandes incêndios destruindo o nosso habitat, as enchentes que tantos prejuízos trazem para as pessoas, os terremotos, os maremotos, a miséria, a guerra, a própria pandemia, as eleições, o desemprego, tudo isso nos inquieta e atrapalha um pouco a nossa felicidade. E estes são os riscos exteriores, porque no nosso mundo íntimo, no nosso mundo psíquico, né? Em nossa alma, existe ainda uma multidão de fraquezas, de limites, que também impedem a nossa felicidade, que nós só vamos encontrar a felicidade à medida que nós formos nos aproximando da perfeição. E nós trazemos ainda uma série de imperfeições. É o egoísmo, o orgulho, a ganância, a inveja, a perversidade, o ciúme, os medos. São emoções que fazem quase parte da nossa natureza no estágio de evolução em que nos encontramos, e essas emoções é que dão origem aos nossos sofrimentos, que dão origem aos sofrimentos das pessoas que convivem conosco e que dão origem também aos sofrimentos que nós causamos aos que convivem conosco. Então, dentro dos nossos templos de oração, aqui agora, por exemplo, a gente fica como que arrebatado, impregnado de uma ambiência espiritual muito salutar por conta da prece, da música, da boa vontade de vocês ouvirem as reflexões. Então, a gente sente que a vida tem um sentido e que há um sentido para todo tipo de sofrimento. Mas saídos daqui, lá na vida diária, no cotidiano, quando nós vamos enfrentar a dura realidade que é a existência aqui na Terra, nós corremos o risco de esquecer o que temos aprendido aqui, de esquecer o significado da vida, que nós sabemos que ela prossegue sempre, não há uma morte, não há um fim. Nós sabemos quem somos nós sabemos e aprendemos aqui de onde viemos, nós sabemos por que nós estamos encarnados, é neste planeta onde existe ainda tanta dor e sofrimento. Nós sabemos tudo isso, nós aprendemos a nos relacionar uns com os outros para não causar tanto sofrimento. Então, diante também do sofrimento, a gente sabe a importância da oração, da meditação, da disponibilidade, da capacidade de servir. E nós aprendemos que assim nós vamos conseguindo vencer as nossas dificuldades, que são passageiras numa existência igualmente passageira. Então, nós temos aprendido na belíssima filosofia espírita o sentido do bem e do mal, nós temos aprendido o que é certo e o que é errado, e a nossa vontade de buscar o que é certo nos apazigua a nossa consciência e realmente nos deixa mais felizes, porque, acima de qualquer coisa, a nossa religião, como toda religião cristã, nos ensina dessa força suprema que tudo prevê e provê, que nos protege, que nos orienta e que a tudo permeia. Usando, então,
como pedagogia deste planeta, ainda a dor como processo evolutivo. Então nós estamos aprendendo cada vez mais a nos conectar com esta força suprema. E em qualquer dificuldade, o mínimo de esforço que fizermos em direção a esta conexão, nós já nos fortalecemos e nos sentiremos muito mais amparados. É isso que a gente está aprendendo aqui. No momento de dificuldade, de dor, de aflição, de desequilíbrio, elevar o pensamento a Deus, fazer uma prece sincera e estabelecer a conexão com os nossos guias espirituais. A doutrina espírita, nós temos a felicidade de estarmos conhecendo o espiritismo, porque ele nos traz essa percepção filosófica da vida bastante razoável, apesar de que a gente vai sempre achar que a vida é complexa. Mas a visão que a doutrina traz, ela consegue assambarcar todas as nossas dificuldades e nos dar a razão pelas quais elas acontecem em nossa vida. Então, o Espiritismo tem, sim, em relação a outras propostas filosóficas e religiosas, respostas bem aceitáveis, bem palatáveis. Por isso, sempre o nosso convite para que vocês não se atenham apenas numa live, não se atenham apenas nesta reunião, mas busquem realmente, através da leitura, o conhecimento espírita. Porque, à medida que nós formos ampliando o nosso entendimento sobre as verdades da vida, nós vamos também aprendendo a usar os esclarecimentos em favor da nossa paz de espírito. Então, é tão interessante num momento de grande dificuldade, de grande tristeza ou de grande mágoa, quando alguém te magoa muito, alguém de quem você esperava totalmente outro sentimento, e então você para e pensa, não, há um motivo para que isso esteja acontecendo. Há alguma coisa aí tecido nesse nosso relacionamento, e eu vou entender agora se eu fiz alguma coisa para que essa pessoa fizesse isso comigo e eu estou disposta a partir para a reparação, ou se isso não tem explicação agora, com certeza está numa vida passada. E a gente vai então raciocinando, reflexionando sobre as coisas que nos acontecem, na certeza absoluta de que tudo que nos acontece, e se Deus permite, é porque está concorrendo para o nosso amadurecimento, para o nosso aprendizado, e qualquer experiência que nós vivamos, ela será extremamente positiva para que nós vamos aprendendo a nos fortalecer cada vez mais. Porque uma outra coisa que a doutrina nos ensina é que todo sofrimento aqui na Terra passa. Todo sofrimento aqui é de curta duração. Às vezes ele atura apenas uma existência. E às vezes ele atura só uma parte da nossa existência. Então, às vezes a gente está sofrendo há um mês um problema e a gente fala, minha vida está um horror. Então a gente generaliza, a gente aumenta, a gente empodera aquele lado negativo da nossa vida, né? E basta que nós consigamos ampliar um pouquinho que seja o nosso entendimento do que vem a ser realmente a palavra eternidade, é que a primeira postura nossa diante da dor é pensar, isso aqui vai passar e muito breve. E, nossa, eu nunca vou ser feliz. Não, eu serei feliz sim, porque eu fui criada para o sofrimento e para a alegria, né? Para a felicidade. Esse foi o objetivo que Deus nos criou, Ele não nos criou para sofrer. Então, quando a gente pensa no futuro que nos aguarda, quando a gente pensa que podemos plantar agora esse futuro, nós vamos perceber o esplendor da vida que continua sempre. E que, com certeza, concorre para o nosso bem-estar, para que a gente consiga encontrar
todos os nossos sonhos, realizar os nossos projetos. Então nós aprendemos também, porque toda vez que fala em sofrimento, a gente pensa assim: eu estou sofrendo porque eu mereço, eu estou sofrendo porque eu preciso. Mas a gente esquece de dizer: eu estou sofrendo porque eu não estou usando os recursos que Deus me deu para vencer esse sofrimento. E um desses recursos é compreender que nós não estamos aqui na vida para pagar nada. Nós estamos aqui na vida para aprender a amar, porque o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, se tem alguém que está me crucificando, eu vou encontrar alguém que precisa da minha ajuda, e no momento que eu estiver servindo de instrumento para um pouco de paz para aquela pessoa que precisava da minha ajuda ou que eu poderia ajudar, eu vou diminuir de muito os reveses que estou recebendo. Esse é o sentido da vida, procurar a felicidade no servir. Porque todas as vezes que sofremos, na verdade, nós estamos esquecidos de que o amor cobre a multidão dos nossos pecados e nós escolhemos a prova. Nós mesmos que impusemos a nós determinados sofrimentos ao escolhermos determinadas provações em busca do aprendizado do amor, sendo que nós não precisamos deste método para aprender a amar. Porque à medida para resgatar o nosso passado, à medida que a gente for aprendendo a amar, nós vamos nos libertando de todo e qualquer sofrimento. Essa é a verdade que liberta. Essa é a verdade que Jesus trouxe. Muitas pessoas que já compreenderam isso, muitos de vocês aí que já compreenderam isso, são capazes de enfrentar corajosamente os reveses, inspirados no modelo e guia da humanidade que é Jesus. Porque ele trouxe um caminho que com certeza nos levará ao seio do nosso Pai e Criador. Então, é com vistas à mensagem que Jesus deixou que nós devemos pautar a nossa vida, onde a felicidade suprema nos aguarda. Mesmo que isso signifique uma caminhada de milênios, mas eu estou falando também de felicidade suprema, esquecendo que a felicidade não é o fim, ela é o caminho. E é nesse sentido que a gente deve enfrentar cada degrauzinho, cada pedregulhozinho da nossa caminhada, porque nós estamos fazendo isto há milênio. Então este é o caminho que nós escolhemos, sem grandes renúncias, como o caminho de Buda. Mas eu devo admitir que o caminho de Buda, o caminho de Krishna, também, e outros muitos caminhos por aí, vão conduzi-los também ao progresso, porque o progresso é uma lei de Deus que vai abranger a todos, não importa o que ele pensa, o que crença ele abriga em seu coração. Porque também, ao lado dessas pessoas que escolheram outros caminhos, tem aquelas pessoas totalmente perdidas que não querem caminhar, não escolheram caminho nenhum. São os nossos irmãos em humanidade que não conseguem pensar em mais nada na vida a não ser na necessidade de sobreviver. E sobreviver com prazer. Então existem pessoas que para as quais nenhuma explicação para a vida interessa a elas, e ainda tem aquelas pessoas que não se preocupam absolutamente com nada. Se tem aquelas que vivem o momento presente porque não conseguem ver justiça em nada, ver justiça divina em nada, não conseguem abrigar nenhuma crença, não param para pensar no que realmente é a vida, tem aquelas que realmente não se interessam e querem viver o momento presente e sem preocupações nenhuma com a vida futura, com o crescimento espiritual. Nós conhecemos muitas pessoas assim, nós já fomos assim.
Mas acontece que um dia o progresso vai alavancar e carregar a todos, porque ele é uma lei e nós seremos levados ao progresso pela dor ou pelo amor. E essa lei do progresso vai alcançar a todo mundo, porque esta foi uma promessa de Jesus ao nosso Pai, quando ele disse que nenhuma das ovelhas confiadas a ele se perderia. E o rebanho de Jesus são todos os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Quando a gente fala desta caminhada evolutiva, uma verdade salta aos nossos olhos, que é a lei da reencarnação. Há um número infinito hoje, não, exagerei, há um grande número, um grande de evidências comprovando cientificamente a lei da reencarnação. E também os estudos da mediunidade, o estudo do psiquismo, o estudo dos poderes extrasensoriais tem destruído a dúvida de muitas pessoas, porque diante dos fatos nunca há contestação. E a lei da reencarnação, a lei que rege os fenômenos mediúnicos, os fenômenos extrasensoriais, essas leis estão cada vez mais conhecidas e cada vez mais a descrença na mediunidade está diminuindo, está perdendo aí o seu poder. A reencarnação, então, como essa chave que vai ser capaz de desvendar os mistérios da vida, o mistério da dor, o sentido de tudo isso, a reencarnação como essa chave, ela deixa de ser uma questão de fé, uma questão dogmática, e se apresenta realmente como uma fonte que vai esclarecer e nos dar todas as respostas. Então, para essas reflexões de hoje, eu trago a contribuição do Edgar Cayce. Edgar Cayce foi nos Estados Unidos um médium com a fama de um Chico Xavier aqui no Brasil e também lá. Ele nasceu em Kentucky, nos Estados Unidos, em 1877 e morreu em 1945. Durante mais de 40 anos, ele deixou manifestar-se publicamente as suas capacidades psíquicas, as suas habilidades psíquicas, que eram consideradas excepcionais naquela época. E a vidência que ele tinha de olhar uma pessoa e saber por que ela sofria, qual a vida, qual a existência passada que deu origem àquele sofrimento. E ele não era kardecista, ele tinha uma religião que ele chamava, a minha religião se chama Discípulos do Cristo, porque no kardecismo nós encontramos o véu do esquecimento, onde mesmo que um médium veja a vida pregressa de alguém como consequência do que está acontecendo agora, ele não diz, respeitando o véu do esquecimento que Deus lançou sobre cada uma das nossas existências. Mas o Edgar Cayce não tinha essa história, não. Ele ia vendo a pessoa e soltava toda ali a sua história pregressa. Essa clarividência que ele tinha, esses esclarecimentos, as respostas que eles davam às pessoas que chegavam até ele perguntando por que eu estou sofrendo. Outra hora chegavam para ele querendo saber de uma cura, né? Então, naquele momento, ele dava as questões, entrando ali nas questões da espiritualidade, da imortalidade, na lei da reencarnação, a explicação por que adoecemos, e aquilo encantava as pessoas. E cada vez mais, um número maior de pessoas procurava os poderes psíquicos, né, da clarividência do Edgar Cayce. Com isso, durante 22 anos, um biógrafo registrou 30 mil casos de pessoas que ele atendeu, revelando, curando e constatando por meio de pesquisas, por exemplo, olha, você viveu no estado tal, da Califórnia, vamos supor, e você foi enterrado lá no ano tal, e você chamava fulano de tal. Então, foram essas evidências
que foram catalogados 22 mil casos, que estão arquivados lá no estado da Virgínia, que é onde ele viveu até morrer. Então, o que ele pôde perceber e o que os biógrafos percebem? Isso é muito interessante. O que os biógrafos perceberam quando analisaram as vidas pregressas desses mais de 30 mil pessoas? Que o Edgar entrava em transe, espécie de hipnótico, e revelava essas coisas. E depois eles chegaram à conclusão de que as revelações de muitas pessoas tinham um histórico semelhante a determinadas épocas da humanidade. Então ele observava o que aconteceu, por exemplo, na Atlântida, o continente que submergiu, as pessoas que viviam lá, ele reconhecia várias delas naquela época que ele as percrustavam, né? As observavam. Ele percebeu que um grupo enorme de pessoas que viveu no Egito em determinada época estavam todas juntas vivendo em outro país em outra época. Ele percebeu pessoas que viveram na Palestina na época de Jesus e que já estavam também juntas em outros lugares. Pessoas ligadas à escravatura na era colonial aqui do Brasil, por exemplo, todas juntas. Pessoas que participaram de revoluções importantes, de guerras, grupo enorme de 1000 pessoas estavam juntas em outra época, nos mesmos lugares, colhendo os frutos daquelas existências históricas, né? Então, as almas de um período da escravatura, período das grandes guerras, essas almas, ele descobriu que elas reencarnam juntas, numa alternação de laica, metódica e rítmica, com ritmo. A cada 50 anos vem um, a cada 50 anos vem outro. Ele descobriu uma lógica do processo de reencarnação que ninguém pode dizer que conhece sobre reencarnação sem ler o livro dele, que depois eu trago o nome, porque esse estudo estava pronto e eu pus o livro aqui na biblioteca, espero encontrá-lo. Então, as almas que estão atualmente na Terra também estiveram juntas em outros locais. E nós, hoje, por exemplo, nós brasileiros, vivendo e sofrendo a crise da pandemia, com todas as suas consequências, nós estamos contraindo créditos e débitos. E nós estaremos juntos aí, mais à frente, nos séculos vindouros, colhendo os frutos bons e maus que estamos deixando nessa época. Outro ponto interessante das pesquisas de Cayce é que ele, nesse transe, ele buscava fonte de informação em 2 lugares. E isso que eu vou dizer chega até ser um pouquinho assustador. Onde que ele buscava a história de cada pessoa para saber por que a pessoa estava sofrendo? Ele buscava na própria tela mental da pessoa, no interior da pessoa, no psiquismo da pessoa, mas buscava também nos registros acásicos. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, é onde Humberto de Campos também busca os registros do universo para trazer as histórias da Bíblia tão detalhadas como ele traz. A palavra acásico vem de akasha, que é uma palavra em sânscrito que se refere ao HD do universo, à memória do universo. Existem registros no mundo espiritual e esses registros podem ser considerados a memória universal da natureza. Então, existe um local no universo onde a gente não sabe onde que pode ser chamado de o livro da vida. Muitas vezes a gente ouve dizer que nós estamos escrevendo a nossa história no livro da vida. E é verdade, tem lá nos registros acásicos, nessa dimensão desconhecida do espaço, que está gravado
tudo que aconteceu no universo até hoje. Tudo que aconteceu no universo até hoje. Isso pode nos parecer muito estranho se nós não conhecêssemos o HD de um computador e soubéssemos o tanto que ele é capaz de armazenar de informações. Então a gente pode imaginar nos planos mais elevados da vida o registro dessas informações, que é uma quantidade que a gente não consegue nem imaginar de registros, né? De qualquer forma, os estudiosos nos afirmam que cada som, cada luz, cada movimento, cada pensamento, cada atitude, cada sentimento nosso está gravado no nosso livro da vida. E os grandes videntes conseguem acessar estes arquivos que estão gravados também em nós e que estão gravados no livro da vida, né? Nessa memória universal. Alguma pergunta sobre essa memória universal? Alguém não entendeu que tem um HD monstro registrando todas as nossas atitudes? Por isso que alguém diz que ao final da nossa caminhada existe um espelho, porque nós vamos nos deparar com todas as nossas atitudes, com todos os nossos pensamentos e seremos orientados de como analisar aquela nossa conduta, dar um feedback, né, de como a gente vai melhorar. Agora volta para a terra, vai lá, veja os pontos que você fraquejou, olha aqui o que está arquivado, olha aqui isso, olha aquilo. Então é ali em cima deste registro acásico é que a gente organiza as nossas existências. Mas nesses registros, não é tudo que está ali que tem essas proporções desesperadoras ou tragédias da nossa vida. Tem muita coisa boa também. Tem muitos problemas não tão severos, coisas mais moderadas para se resolver. E ficava evidente que, de qualquer forma, em todas as nossas existências, existe um elo muito forte nessa cadeia evolutiva nossa, ligando uma existência a outra, onde tudo se explica, onde o nosso temperamento, o nosso medo, os nossos anseios, os nossos sonhos, por que eu detesto a cor roxa? Por que eu amo a cor azul? Então vai lá no seu registro acásico que você vai descobrir, num determinado momento da sua vida, você estava naquele tom, vestida com aquela tonalidade de tecido, e aconteceu uma coisa muito marcante, muito feliz, e você passa a amar aquela cor, a detestar outras. Por que eu conheci fulano aqui agora e já senti uma antipatia? Por que eu estou sentindo tanta simpatia por fulano? Tudo isso está registrado em nós. Essas revelações que as pessoas que consultavam o Edgar Cayce iam recebendo, tiveram o poder de transformar totalmente a vida delas. Porque quando elas descobriam todo esse elo, tudo era consequência de alguma coisa, que o nosso mundo está sempre sujeito a essas leis de causa e efeito do plantar e colher, né? E as informações eram tão precisas, nos dando notícia dessa lei de causa e efeito, que é uma lei tão séria como as leis que regem o mundo físico, da gravitação do espaço, por exemplo. Então, as revelações traziam muita quietude na alma, porque deixavam muito claro que o sofrimento não é azar e nem que a vida tranquila é sorte. Como diz no Livro dos Espíritos, sorte e azar não existem, é tudo colheita. Então, o que a gente julga azar hoje é consequência de algum desregramento da nossa conduta ou da nossa inteligência, e o que nós julgamos sorte é realmente resultado de todo o nosso plantio no bem. Então, com esta prova incontestável que ele apresentava aos norte-americanos e a todos que o buscavam, as desigualdades, a capacidade das pessoas,
A situação de cada vida não significava que a pessoa tinha merecido mais do Criador, que era uma pessoa que Deus deu tudo e para outra não deu nada. Ninguém consegue entender um Deus que uns nascem com tudo que precisam e outros sem nada, nem o necessário. Então muitas pessoas não entendem esse Deus que divide as coisas assim. E na verdade o Deus nos deu livre-arbítrio e cada um plantou para que as coisas ficassem assim. Então todo o sofrimento ele mostrava que tinha ali um objetivo, um ensinamento, que todo problema ele é educativo, todas as doenças são deformidades que existem na nossa alma e que precisam passar para o corpo físico. Às vezes a pessoa desencarna e a gente fala, nossa, eu rezei tanto para que ele sarasse, mas ele sarou, ele deixou no corpo físico toda aquela doença, todo aquele estrago que estava na própria alma. E as pessoas iam então bebendo os ensinamentos da filosofia do Edgar Cayce, fruto dessa vivência mediúnica extraordinária, e elas iam aprendendo ali com ele que todas as angústias do ser humano são lições para se obter a sabedoria e para atingir a parcela de perfeição compatível com a natureza humana, numa longa escola, assim, a longo prazo. Todas as vezes que nós falamos em sofrimento, todas as vezes que nós queremos entender a origem do sofrimento, à luz até de outras religiões, nós trazemos como exemplo o livro de Jó. Alguém aí já teve oportunidade de ler o livro de Jó? É um livro pequeno, vale a pena vocês abrirem, está na Bíblia hebraica, abrirem e ler, porque ele é de leitura fácil e a gente vai compreendendo ali a história dele. Algumas pessoas acham que o personagem Jó é fictício, mas tanto as escrituras modernas quanto as antigas esclarecem que Jó realmente existiu e que realmente passou por sofrimentos enormes e verdadeiros. Então, quem era Jó? Era um homem justo, trabalhador, honesto, a Bíblia fala temente a Deus, né? E ele realmente passou por muitas provações e angústia. Ele perde todos os seus bens, ele perde todos os seus filhos, me parece que eram 10, ele perde a esposa, ele perde a família, então, ele perde os bens e ele perde a própria saúde, o corpo inteiro, ele não ficou com nada, ele perdeu tudo. E ele passa então por várias provações e angústias, ficou paupérrimo, sozinho e doente. Então, no capítulo 6, versículo 24 de Jó, quando ele ora ao Deus, ele diz assim: ensina-me e eu me calarei, e fazei-me entender onde foi que eu errei. Então, esta conversa de Jó com Deus já está aqui associando que ele sofria porque alguma coisa errada ele havia feito. Já está aqui bem implícita essa ideia. E mais adiante, no capítulo 23 e versículo 10, ele jamais conformado com o próprio sofrimento, ele constata: porém, ele sabe o meu caminho, se referindo a Deus. Porém, Deus sabe o meu caminho, e provando-me desse caminho eu sairei como um ouro. Então, aqui está o Jó também chamando de prova os sofrimentos que ele enfrentou. É a mesma coisa que a doutrina dos espíritos nos ensina. Já estava lá em Jó séculos antes de Cristo. Então, o Jó, ele admite a responsabilidade dele como criador do próprio sofrimento e percebe esse sofrimento como uma prova e não como um castigo, como uma prova. Ele estava sendo testado. Então,
aí tá, ficou claro que a crença aí era esta: errou, você vai sofrer para conseguir consertar o seu erro. E essa crença de que o sofrimento é devido a erros, ela é rejeitada hoje por muitos teólogos que não aceitam e chamam isso de resgate, de expiação ou prova, chama isso de superstição de religiões antiquadas. Então, os que não são reencarnacionistas chamam isto de superstição de uma religião antiquada. Porque o Jó, nessa existência como Jó, nada fez para merecer o seu sofrimento. E se o seu sofrimento não estava nessa existência, só podia estar numa existência anterior, ou Deus não seria justo. Mas existem muitos teólogos modernos que não aceitam essa teoria. E por não aceitarem esta lei de causa e efeito, e eu não sei como é que eles conseguem não aceitar uma lei que Jesus mesmo é que expôs quando ele disse que a cada um seria dado segundo as suas obras. Quando está lá claríssimo que o que você planta, você colhe. Como que os teólogos não podem se debruçar com a mente mais aberta um pouco em cima dessas questões e para perceberem que essa lei de causa e efeito, ela vai reverberar na mesma existência ou vai reverberar coisas de existências passadas. E estes teólogos que não aceitam o sofrimento como resultado dos nossos erros, eles continuam sem nenhuma resposta para a pergunta por que sofremos. Continuam achando ali uma coisa muito estranha. Então, continuando os nossos estudos, nós vamos perceber que está todo mundo aí pensando que eu estou falando de karma. Karma. O karma, essa expressão passou até a ser aceita, mas a palavra karma, ela significa ação, roda. Ela significa exatamente que ela é uma roda, mas não que ela é uma lei de causa e efeito. Mas essa expressão karma, ela acabou sendo aceita como lei de causa e efeito, a qual todos nós estamos sujeitos, né? O que o homem semear, o homem colherá. Isso, a colheita que os hindus chamam de karma. Segundo a lei do livre-arbítrio que Deus nos deu, porque Ele nos deixa errar ou acertar, a escolha é nossa, antes do nosso nascimento nesta existência, nós podemos escolher como serão as nossas colheitas. Nós podemos escolher, a gente analisa lá nos registros acásicos o que a gente fez e a gente conversa com os nossos mentores, os nossos guias espirituais, o nosso anjo de guarda, ou os responsáveis pela nossa reencarnação, a gente conversa e vai escolhendo as provas, né? Outras vezes, eles dizem, não, a sua falta foi tão grande, ou você ainda é tão imaturo, que você não tem discernimento para analisar o que fez, para saber como é que vai ser a sua colheita. Então, nós vamos escolher para você. E, às vezes, até esclarece, olha, você vai passar por isso, isso e isso, porque vai ser bom para você adquirir tal, tal e tal habilidade. E, muitas das vezes, a nossa falta foi tão severa, foi tão impactante na vida de muitas pessoas, foi tão grave, que então eles impõem como expiação a nossa colheita como uma reencarnação compulsiva. Você não tem direito a escolher mais nada. Mas o livre-arbítrio é uma lei de escolha, só que aqui na Terra ele é relativo. Lá no mundo espiritual você pode escolher livremente a sua prova. Mas quando você chega aqui, você já não tem livre-arbítrio mais, que você renasceu atrelado a esta escolha. Mesmo assim,
a gente ainda tem uma certa liberdade de ação. Por exemplo, se a nossa existência toda for uma sala simbolicamente deste tamanho, nós vamos poder, realiza as suas experiências, mas tem que ser naquele espaço, ou seja, naquelas condições. Você não pode sair fora da parede de lá e nem da parede de cá, você tem que ficar ali, nesse meio. É nesse meio que você vai fazer a sua colheita. Então, por exemplo, você escolhe, a sala seria solidão afetiva. O que você precisa aprender é viver na solidão afetiva. Essa é a sala. Então, muitas coisas vão contribuir para essa situação. Então, você escolheu o gênero de prova. Eu preciso da solidão afetiva. Agora, solidão afetiva, você vai ter a solidão afetiva dos seus familiares, de um cônjuge, isso é detalhe. Eu vou escolher a dificuldade financeira. Eu vou escolher a dificuldade no relacionamento familiar. É disso que eu preciso aprender muito a valorizar a família. Então, eu quero dificuldades no relacionamento familiar. Então, com qual parente é detalhe, mas você está na sua sala, você está no seu ambiente, você terá uma dificuldade no relacionamento familiar. Eu quero ter uma saúde frágil, eu quero ter um problema de saúde frágil, porque eu preciso aprender a valorizar a bênção da reencarnação, porque eu preciso de resgatar os estragos que eu fiz no meu corpo físico. Então, eu quero ter uma saúde frágil. Em qual órgão? Detalhe. Muitas das vezes é detalhe, porque depende das circunstâncias, depende do seu pouco livre-arbítrio, depende de como você for construindo as coisas e as coisas vão acontecendo ali. Eu já contei para vocês a história de um senhor que apareceu com câncer nos rins e procurou o Chico e falou: Chico, pede Emmanuel para me ajudar na minha cura, eu estou com câncer nos rins. Aí Chico falou: tá bem, à noite no Evangelho nós vamos pedir por você. Depois Chico voltou e falou com ele: olha, não vai ser possível te atender, porque tem um pedido contrário, tem um pedido para você ficar bastante tempo com esse câncer nos rins. Ele falou: pedido de quem? Seu mesmo antes de nascer. Então, quer dizer, naquele momento, ele escolhe o câncer nos rins, ou colhe esse câncer nos rins como consequência, aceita, e na hora que a prova chega, a gente às vezes quer se libertar dela, e libertar dela como uma cruz que se abandona, e não como uma cruz que se vence. No momento que ele fosse vivendo, lutando pela cura, procurando a saúde, e um aprendizado que aquele sofrimento lhe trouxesse, ele poderia perfeitamente encontrar ele mesmo a própria cura. Então, nós fazemos a escolha das provas que nós vamos enfrentar aqui durante uma encarnação. Nós conseguimos escolher isso com a ajuda dos mentores, que tomam muito cuidado com uma coisa, gente, que é plenamente reconfortante saber. Os nossos orientadores, os que orientaram as nossas reencarnações, jamais permitiram que nós escolhêssemos provas mais difíceis do que podemos suportar. Que nós escolhêssemos uma cruz mais pesada que podemos carregar. Que nós escolhêssemos vivenciar problemas para os quais nós não encontraríamos solução. A lei das reencarnações, da escolha de provas, não permitem que nós sejamos massacrados pelas provas. Então, eles cuidam de nós para que a gente não escolha a prova mais pesada que a gente consegue superar, porque senão a gente vai sucumbir diante da própria prova. As pessoas que entram em depressão e se deixam vencer e buscam até o suicídio são pessoas que, infelizmente,
não usaram os recursos que tinha no próprio interior. Não usaram as ferramentas que a vida mesma lhe proporcionou. Aqueles que vão falir, que vão perder para a dor e para o sofrimento, essas pessoas não usaram os seus recursos. Então era isso que a gente queria colocar por enquanto, e nós queremos continuar pensando mais um pouquinho, porque a cada situação que nós formos apresentando aqui e refletindo, eu vou trazer alguns casos bem práticos, a cada ação vocês vão poder avaliar a própria vida de vocês e encontrando aí o significado, o propósito, o sentido de cada dor e de cada sofrimento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Pois não. Se podemos escolher e vamos passar para nos redimir de alguma coisa passada, não vai ter ponto ao reencarnarmos sem memória? Não, não vai. Porque você às vezes é obrigado a conviver com um inimigo do passado, alguém a quem você maltratou muito, feriu muito, alguém de quem você é um devedor. Então você já começaria tão curvado.